Fala aí, bicho, tudo bom? Mais uma quinta-feira, né, nesse ano. E aí, tudo bem, tudo tranquilo? Como é que dezembro chegou pra vocês? Chegou tranquilo? Chegou nesse clima, nesse ano completamente diferente? Chegou assim tranquilo? Vocês estão na boa? Estão levando? Já deu umas duas surtadinhas nesse ano? Mas tudo tranquilo, né? A gente tem que continuar seguindo. Para nós chegou o penúltimo programa do ano e tem sido um ano muito bom, tem sido um ano muito interessante. A gente evoluiu bastante, eu sinto que esse projeto assim trouxe tanta coisa boa, tanto conhecimento bom, sabe? E, cara, no final é isso, né, que a gente tem depois que a gente transformou esse mundo completamente tecnológico, o que a gente tem é isso, né? Um contato virtual com pessoas e tudo mais. E a gente tá achando interessante isso, que é uma forma da gente trocar conhecimento, a gente manter o diálogo, né? Manter aceso a chama, né? A conversa, a nossa forma de transmitir conhecimento. E tem muito sido isso o tema do nosso projeto, né? Transmitir a causa ambiental para as pessoas. E eu acho que estou bem satisfeito com o resultado até aqui. E tem sido isso, cara. Muito, muito prazer. João, tudo bem? Você está nos ouvindo? Já Tô, está entre nós? já estou ouvindo, tudo bem, tudo tranquilo. Perfeito, João. Eu estava falando aqui que esse é o nosso penúltimo programa do ano, esse ano aqui de 2020 que trouxe vários desafios, né, novos e muito inusitados, né, pra gente, porque a gente nunca pensou na vida que estaria trancado durante um ano dentro de casa, né? E Sim. eu acho que isso tem sido muito, muito engrandecedor, né? E eu sei, desafiador, mas engrandecedor mesmo assim. E, João, quando eu pensei, assim, eu acho que hoje isso vai ser, essa nossa conversa vai ser mais uma aula, porque quando eu pensei em fazer esse projeto, uma das pessoas que estavam na internet, estavam no. Que a gente conseguia buscar conteúdo online, né, nas mídias mais digitais, eram você, né? Porque você teve o programa Mar Sem Fim e ele está todo disponibilizado no YouTube em uma qualidade muito boa, e ainda mais com filmagem de TV, né? Uhum. Então, eu queria começar falando que você é uma inspiração para esse projeto aqui também. Que bom. E, e começando do início, assim, nosso objetivo com esse projeto é conhecer as histórias ambientais, né? As pessoas que estão por trás das histórias ambientais. Uhum. E como começou a sua história, João, como ambientalista? Ixi, vem de longo tempo, quer dizer, vem da minha história de vida. Eu, durante 20 anos, fui diretor da Rádio Dourado aqui de São Paulo, Sim, de 1972 até 2002. E foi lá que eu me aproximei muito dos ambientalistas. Eu trazia sim, as discussões ambientais que tinham na cidade para sim, dentro da emissora. A minha sim, ideia era passar isso como você está fazendo agora, passar aquela discussão para mais pessoas. Naquele sim, tempo, nos anos 80 e 90, as rádios não cobriam questões ambientais, mas em sim, hipótese alguma. Não havia hipótese de uma questão ambiental entrar na grade de uma rádio. Os jornais davam grande apoio, as televisões de vez em quando mencionavam o tema, mas as rádios nunca. Então, até para me sim, diferenciar Eldorado, eu abraçava todas as causas ambientais que estavam sendo discutidas. Abraçava quer dizer, chamava os protagonistas daquela discussão para dentro da emissora, para que aquilo atingisse uma maior quantidade de pessoas. E assim eu comecei a conhecer o povo do meio. E foi sim, por causa disso até que surgiu uma campanha na rádio que existe até hoje, que foi a campanha pela despoluição do Rio Tietê. sim, E que não era nem uma campanha quando nasceu a ideia, mas acabou se tornando. O que aconteceu? Nós fizemos um programa, nós tínhamos uma época, um período, a gente tinha uma parceria com a BBC de Londres. Então, sim, um diretor de jornalismo sugeriu fazer uma matéria que uma equipe descesse, navegasse pelo Tâmisa, e uhum, enquanto outra nossa aqui navegava pelo Tietê, e ambas as equipes descreviam o que viam e o que aconteceu
Afinal, o Tâmisa era um paradigma, era um rio que foi muito poluído e conseguiu ser despoluído, né? sim, Então, a ideia do programa era para mostrar que a força da opinião pública, quando ela age, ela obriga o poder público a reagir, né? sim, O Tâmisa só foi despoluído porque ele começou a cheirar tão mal que os sim, moradores de Londres e das margens do Rio em geral começaram a sair às ruas para protestar. E ninguém sim, aguenta morar do lado um canal de esgoto. E depois que muitos ingleses protestaram, depois de anos de muito trabalho, muito investimento, o Tâmisa foi considerado um rio limpo, a vida voltou a vida aquática voltou a existir no Tâmisa. Então, essa era a ideia do programa. Só que é um programa que durou 2 horas e sim, as pessoas se falavam via satélite, etc. E quando sim, terminou o programa, eu quase não consegui trabalhar, porque as pessoas mandavam toneladas de fax, naquele tempo era fax, ainda não tinha internet, sim, querendo participar da campanha, e gente ligando que queriam entrar na campanha, não sei o que eu sim, acabei procurando a ONG mais relevante que tinha em São Paulo naquele momento, que era a SOS Mata Atlântica, continua sendo um paradigma aí das ONGs, e eu falei para aham, eles, tá acontecendo isso, que eles estavam acompanhando, né? Os sim, ambientalistas naquela época ouviam Eldorado direto porque sabiam que ali iam sempre encontrar o conteúdo que eles gostam, né? E eles sim, estavam vendo a repercussão. Foi uma catarse em São Paulo. Milhares de pessoas participavam de passeatas, abaixo-assinados e o diabo. Então eles falaram, olha, a nossa verba aqui, os patrocínios que a gente tem são condicionados a lidar com o Mata Atlântica. Então, o que eu posso fazer é criar um núcleo aqui dentro, eles disseram, contratar especialistas e tudo para tomar conta da campanha do Tietê, e desde que você consiga o patrocínio, porque isso custa dinheiro. Eu digo, então sim, façam as contas. E eles fizeram as contas, e 2 anos depois eu fui para a rua vender, 2 anos depois eu consegui, o Unibanco deu US$ 350 mil, nossa, em 1990, aquele dinheiro foi, naquela época, a maior doação já feita para a causa ambiental no país. E sim, isso dava vida para o núcleo por 3 anos. E sim, ele foi montado, o núcleo foi montado, foi aí que chamaram o Mário Mantovani, o famoso Mário Mantovani, entrou na sim, SOS Mata Atlântica para cuidar do núcleo União Pró-Tietê, que existe até hoje. E, e o núcleo tinha também, desde o início, a gente criou mecanismos para que o núcleo buscasse patrocínio, para que quando terminasse a verba do Unibanco, aquilo não morresse. sim, E o núcleo conseguiu se firmar. O Mário Covas, naquela época, era governador de São Paulo, ele ficou impressionado com a reação da opinião pública. Como eu disse sim, para você, mais de 1.200.000 pessoas assinaram abaixo assinado a favor da disposição do Rio, sim, era 10% da população de São Paulo. O Covas iniciou, então, o projeto, que já está entrando na terceira fase. De lá para cá foram investidos cerca de 3 bilhões de dólares entre dinheiro do governo do Estado de São Paulo e parcerias internacionais, como o Banco Mundial e outras. E o rio não está inteiramente despoluído, mas melhorou. A mancha de poluição, que antes ia até, não sei exatamente, até 100 quilômetros adentro de São Paulo, o rio ainda não tinha oxigênio suficiente para ter vida. Hoje, já a 40, 50 quilômetros da cidade de São Paulo, já o sim, pessoal já está pescando de novo, porque nossa, basicamente foi feito um trabalho de saneamento básico, né? A sim, poluição do rio era causada basicamente por esgoto não tratado. E é um projeto vencedor esse. Esse foi só o sim, primeiro, né? Como eu gostava do mar, eu participei de muitos outros, mas de qualquer modo esse foi só o primeiro. E como eu gostava muito do mar, eu navegava desde que eu tenho 12, 13 anos, eu tenho já 65, então
sei lá, mais de 50 anos no mar, e eu tive o privilégio de navegar pela costa do Rio de São Paulo, ainda nos anos 60, e vê-la completamente desabitada, desocupada. Quando abriram a BR-101, que é a BR litorânea, 6 meses depois aquilo tinha virado um cortiço de classe média alta. Ainda Sim, é uma costa linda, mas algumas praias, costões, especialmente na região de Angra dos Reis, etc., viraram cortiços de classe média alta, com sim, todas as barbaridades que não se pode fazer. Construindo no topo de morro, privatizando praias, fazendo pontões de concreto armado, saindo do costão para a lancha do sujeito. sim. Então, É, eu me decidi, por causa disso, eu me decidi trabalhar em favor do bioma marinho, que era sim. um bioma que foi completamente esquecido até por ambientalistas. Até, É, até eu mas começar. agora, Oi, perdão. agora, Diga. agora a gente inicia nessa década, agora eu tô vendo uma mudança nisso, porque agora a gente começa a década do oceano, né? Sim, E a, finalmente, depois de 20 anos trombeteando praticamente sozinho na imprensa, aos sim, poucos os jornais e os veículos, a mídia em geral, começou a se tocar que o mar é o mais importante, como eu digo sempre, não adianta nada salvar a Amazônia e deixar o mar morrer. Né? sim, A gente só está aqui porque existe água no planeta Terra. Não tem mais água nessa quantidade em nenhum outro planeta até hoje. Foi dos sim, oceanos que gerou vida no planeta Terra. E nós maltratávamos e continuamos maltratando os oceanos. Eles não eram, até eu fazer a primeira viagem pela costa brasileira, nenhuma ONG brasileira das grandes tinha um sim, trabalho direcionado para o mar. Nenhuma. sim, A SOS Mata Atlântica e o Greenpeace foram as primeiras a começarem depois da série. Ficaram de tal forma impressionados com as barbáries que eu mostrava, que eles sim, pediram material, eu mandei toda a série de documentários, tanto para a Greenpeace como para a SOS, e eles começaram a ter um programa para o mar. A partir daí, outras ONGs grandes também começaram, e hoje o mar já não está ainda tão abandonado quanto estava. sim. É, a gente tinha o Tamar, né? Mas o Tamar não é específico para o mar, mas específico para as tartarugas, né? O Tamar também não era uma ONG, era sem dúvida, tem o Tamar e tinha outras coisas, Sim, outros projetos importantes, mas o Tamar cuida de tartaruga. Se cair uma sim, bomba atômica no meio das baleias, o Tamar, sim, o que pode fazer o Tamar? Ele fez um trabalho brilhante, é um dos exemplos positivos que tem na costa brasileira. Eu sempre digo isso também. Quando eu era criança e navegava, eu sim, não via tartaruga. Era raro. E sim, nunca vi uma tartaruga no mar, a não ser depois de velho, já navegando com o meu próprio barco, em função dos trabalhos do Tamar, que conseguiu conscientizar os sim. pescadores que eles não deviam continuar massacrando as tartarugas marinhas como faziam. E eles entenderam e responderam. E hoje ainda existe muita morte de tartaruga, mas é mais pela pesca incidental e tudo. Mas o massacre que havia antes, quando a tartaruga ia para a praia desovar, a turma matava ela antes dela conseguir desovar. Quer Sim. dizer, é o que estão fazendo hoje com os peixes dos oceanos. Antes do peixe atingir a idade de maturidade, a pesca industrial ou artesanal já vai lá e tira ele do mar. Sim. Daqui a muito poucos anos, os mares vão ser um oceano de vida inanimada. Vai ter água-viva, mas peixe, crustáceo, tem data para Não, acabar. é, é engraçado você mencionar essa questão do oceano, porque é, tem uma explosão recente e não sei se é por causa da década ou por causa de outras questões, de muitas páginas e tudo mais de oceano, né? É interessante você mencionar isso. E João, nessa sua, você foi um dos precursores assim, então no Brasil dessa questão ambiental, como várias pessoas que passaram aqui também, inclusive o Mário Mantovani passou aqui, a gente conversou com ele. Se eu fui precursor de alguma coisa, foi de dar visibilidade para o bioma marinho. Sim, Antes disso já havia ONGs notáveis, como a SOS Mata Atlântica, cuidando da Mata Atlântica, e outras ONGs cuidando do Amazonas
da Amazônia, etc. O que eu digo é que ninguém, nenhuma ONG, nenhum jornal, nenhuma revista, nada nem da mídia davam uma página sequer para os oceanos, apesar de todos os sim, brutais problemas que eles enfrentam. E isso aconteceu depois que eu fiz a série que jogou a questão na mídia e jogou de uma uhum, forma violenta. Foram 90 episódios de 30 sim, minutos em 2 anos. Né? sim, E praticamente só mostrando desastre, porque a beleza da costa e a riqueza dela existe e ainda persiste em alguns pedaços. Mas onde a sim, mão do homem chegou, destruiu. Entregou para especulação imobiliária, destruíram, constrói em cima de dunas, constrói em cima de falé. Tudo que a legislação diz que não pode fazer é sim, feito na costa brasileira desde sempre, sem acontecer rigorosamente nada. Zero. Não há nem protestos. Os protestos que são tímidos, que existem são extremamente tímidos. A costa sim. brasileira continua, o Deus dará, na mão de especulador imobiliário. Essa que é a realidade. Sim. É interessante que nessa série, Mar Sem Fim, né? Isso. é, tiveram até alguns episódios inusitados, né? Que você visitou, inclusive Tamoios, né? Que Eu vi- foi. Eu visitei, eu fiz 2 séries, né? A primeira de 2005 a 2007, eu saí do Oiapoque e fui até o Chuí, e quando Sim, fiz 90 documentários mostrando diversos aspectos da costa brasileira. A sim. segunda série foi em 2014, durou até 2016, quando eu subi de novo do Rio Grande do Sul até o Amapá, aí visitando todas As as unidades. unidades de conservação federais do bioma marinho. Na época eram Sim, 62, e eu tive em todas, em cada uma delas passei de uma semana a 10, 12 dias, sim, entendendo, entrevistando, filmando e fazendo um programa. Né? Essa foi a segunda série. sim. E durante dessas unidades de conservação assim que você passou, qual foi a que você encontrou assim, mais bem preservada, assim, com o restinga, com toda a fauna marinha assim, mais bem preservada? Tinha duas apenas que eu lembro no período, tinham duas do bioma marinho, estou falando, né? Duas, não, três, que eu diria que eram exemplares. Uma fica no Rio Grande do Sul, que é a Estação Ecológica do Taim. As outras Sim, duas no Rio de Janeiro. O Parque Nacional da Restinga do Jurubatiba, que eu sei que hoje está decrépito, né, em sim, função desses cortes de verba e dessas atitudes da última administração aí, está caindo. Naquela época estava um brinco, era um espetáculo. E a outra também no Rio, as Ilhas Cagarras, que é uma um monumento, sei lá, monumento natural, é o nome sim, da categoria. Essas eram muito bem administradas, mas três entre 62 é muito pouco. sim. É, É, as unidades de conservação não têm equipes e nem sim, equipamento. A maioria delas sim, não tinha sequer um barco. Como é que é possível você fiscalizar a pesca numa unidade de conservação sem um barco? E sim, quando as poucas que tinham barco não tinham grana para comprar combustível. Quando eu pedia, não, eu quero conhecer com você, porque você é o chefe, eu falava com o chefe, eu quero que você me leve nos lugares que você julga mais importante. Eu tinha que pagar a gasolina, porque eles não tinham dinheiro nem para comprar gasolina. Então, é um sim. absurdo. Elas estão, na verdade, existem no papel. Até hoje existem no papel. Na prática, não funcionam, à exceção essas poucas que eu estou falando. E durante essa sua viagem, você também visitou uma RPPN se não me engano, da Fundação Boticário, né? E Sim. lá qual foi a sua experiência assim, em ver uma RPPN que é administrada inicialmente pela iniciativa privada? É um Você exemplo. acha que eu, É um exemplo. Eu fui a primeira pessoa, a primeira ambientalista que eu saiba, pode ter que tenha tido outros, mas eu não vi. O primeiro a defender as concessões das unidades de conservação fui eu. E quase fui apedrejado pelos ambientalistas e pessoal do ICMBio na época. E eu falei isso sim, no congresso famoso que o Boticário organizava anualmente lá em Curitiba, o sim, Cubu, que tem um nome qualquer assim, que era
um seminário que eles faziam durante 3, 4 dias, onde eles chamavam todos os ambientalistas, os chefes de unidade de conservação para discutir, tinha palestras, mesas redondas. E eu fiz uma palestra mostrando a falência das unidades de conservação do bioma marinho. No final, eu disse, não existe outra hipótese a não ser passar isso para a iniciativa privada, porque governo nenhum tem dinheiro, nem o governo americano tem dinheiro para botar em unidade de conservação. E o que Sim, faz o governo americano, ou mesmo cubano, um governo atrasado, comunista, de esquerda, o cacete? Ele sim, passa aquilo para a iniciativa privada, cobra da iniciativa privada que seja rigorosa, dá os critérios ambientais, aqui vale isso, aquilo lá, e a iniciativa privada faz a coisa, atende os turistas, investe, compra barco, uma hospedagem decente, não sei o quê, e paga para o governo anualmente uma porcentagem do lucro. Até Cuba fez isso com o famoso Jardines de la Rena, que é o parque marinho deles, que é um espetáculo. Eu estive lá visitando, é operado por uma empresa italiana e segue as sim, rígidas normas de ambientais, é um espetáculo, recebe gente do mundo inteiro. Tudo. Quando eu defendi isso em 2012 ou 13 por aí, nesse congresso que teve lá, tinha gente do ICMBio que levantou e veio para cima de mim com vontade de me agredir, me xingando sim, de entreguista e outras bobagens do gênero. Mas sim, é o único jeito. sim, Nem um governo rico tem dinheiro para botar nisso. O governo compete dar educação para o povo, saúde, segurança. Isso sim, que o governo tem que fazer, não botar dinheiro em unidade de conservação. O governo decreta a unidade de conservação, se ele for um sim, governo decente, porque ele tem os dados, ele tem os técnicos, não sei o quê. Mas feito isso, passa aquelas que têm potencial turístico, etc., faz um projeto de concessão justamente para ter o que as nossas não têm, infraestrutura. Né? sim, Nenhum parque nacional brasileiro, exceção de Iguaçu, que foi o único que opera em regime de concessão desde 1998, fora ele, nenhum outro tem infraestrutura mínima desejada. O de Iguaçu tem. Por quê? Porque milhares de pessoas vão para lá, o parque cobra ingresso, cobrando ingresso, ela pode investir em trilha, em monitoramento, educação ambiental, etc, etc. Mudou o município de Iguaçu, no Paraná. Era um município pobre, com IDH baixíssimo, hoje é um município rico, um dos maiores IDHs do Brasil. Tudo em função do sim, turismo gerado pelo parque. É óbvio que nem todo parque tem o potencial de atração turística que tem as cataratas de Iguaçu. Mas Fernando Noronha, Jericoacoara, nossa, tem dezenas de parques marinhos nossos que se tivessem na mão de empresários, estariam dando belo dinheiro hoje em dia que possibilitaria a eles fiscalizarem pesca ilegal, que acontece em todas as unidades de conservação de proteção integral da costa brasileira. Isso não pode continuar. Graças a Deus, essa parece que é a única ideia sensata que o atual ministro tem. sim. O resto Mas, tudo é uma enxurrada de escândalos que ele põe para fora cada vez que ele abre a boca. Mas dar sim, continuidade ao processo de concessão, não. Não começou nesse governo, começou mais fortemente no governo Temer, quando, mais uma vez, nós tínhamos um bom ministro do Meio Ambiente, que foi o Zequinha Sarney. Nós sim, fizemos vários encontros com o Zequinha Sarney, na época também com o presidente do ICMBio, que era o Ricardo Soavinski, que era um cara de cabeça aberta, e eles concordaram que tinha que abrir para concessão e começaram o processo, que agora, sim, felizmente, essa desastrada gestão ambiental atual, pelo menos nisso, eles deram continuidade. Está prometido para o ano que vem, 2022, uma série de parques vão ser colocados no regime de concessão pública. Né? Parques perfeito. marinhos. Tá, só, como eu sou servidor do ICMBio, algumas coisas eu tenho que fazer meia culpa, e meia culpa que eu falo é tudo público, sabe? Também não vou adentrar em algumas coisas assim, mais Olha, relacionadas ao meu trabalho. eu só quero fazer um parêntese, porque isso pode parecer até grosseria da minha parte. Eu tenho muito, quem lê meus textos sabe disso. Eu tenho Sim, imenso respeito pelo pessoal do ICMBio e do IBAMA.
É sim, óbvio que, como todo grupo social, existe gente ruim em todo lugar, no meio do jornalista, sim, no meio do empresário, no meio de político, etc. sim. Mas Tá, os gestores, eu conheci todos os gestores das unidades de conservação. Afinal, em sim, cada uma, como eu disse, eu ficava quase 2 semanas. E eles sim, são de altíssimo nível. 99% deles seguravam aquilo na unha, sim, por paixão, por ideologia, sem estrutura nenhuma, enfrentando uma burocracia terrível, não tinha plano sim, de carreira, não tinham, como eu disse, não tinha equipe, não tinham verba, não tinha piciroca nenhuma, e ainda assim faziam um trabalho exemplar. Isso está escrito e reescrito em todos os posts que eu fiz daquela viagem. Portanto, sim, agora, no meio disso, eu vi também coisas criticáveis por parte do ICMBio, regras que eu não consigo compreender até hoje, e um ou outro chefe de unidade de conservação, mas uma ínfima minoria, eu percebia que estava ali, para ele, pouco se ligando, era um cabide de emprego. Mas sei, isso deve ter acontecido em 62 unidades, em 2 ou 3 no máximo. Em sim, todas as outras, o pessoal está de parabéns, assim como a maioria do povo do IBAMA que eu conheci nessa época. Toda hora eu tinha que entrevistar alguém do IBAMA para falar da pesca, para falar de uma construção irregular na costa, etc., eu tive uma excelente impressão. Por isso que eu estou muito triste com o que está acontecendo agora, porque o que esse inqualificável ministro do Meio Ambiente fez foi mandar para casa a memória do IBAMA e do ICMBio. Não à toa que a sim, Amazônia pegou fogo com a voracidade que pegou esse ano, porque além de ele proibir multas e tudo mais, o pessoal que sabia lidar com a Amazônia foi chutado. E no lugar deles colocaram militares ali que não entendem patavina do negócio. Tanto é que precisou a Amazônia sair da alçada do ministro, forçadamente, porque ele é um incapaz, contumaz incapaz, foi parar na mão do vice, que também não é muito capaz, e mesmo com meteu o exército ali. Que exército? Quem sabe combater fogo na Amazônia são os mateiros do IBAMA, que estão lá há 20 anos e sabem sim, cada detalhe daquilo. Tanto é que o exército foi um fracasso retumbante, porque não é função do exército fazer isso. A função do exército é entrar em guerra, é policiar a fronteira, ajudar os ribeirinhos da Amazônia, mas não controlar grileiro na Amazônia. Enfim, sim. então eu não, É, quando falei do ICMBio, eu quis fazer uma sim, coisa muito não, errada. não, 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 eu super entendo, João. Eu entrei no ICMBio, eu passei no concurso de 2014, entrei em 2016, então eu sou a última leva do ICMBio, pode dizer assim. Uhum. E o que a gente vê ultimamente, o que via sobre essa questão das concessões, era porque era um discurso político que ninguém falava concessão, a palavra concessão. Eu acho que era uma discussão de termo. É E porque tem. porque Isso é, isso é o porque pessoal tem. falava em privatização. E aí tinha toda uma questão assim de privatização é uma coisa ruim. Não querendo falar que isso Vai no seja. mérito. Mas Vai no mérito. hoje em dia a gente já está mais tranquilo nesse sentido, entendeu? O pessoal, assim, o que eu sinto é que o pessoal está mais tranquilo nesse sentido, entendeu? Bom, De não concessão, podia ser diferente, porque o Brasil não vai querer inventar a pedra de novo. Né? Os sim, parques americanos são visitados todos os anos por mais do que total da população americana. No ano passado, em 2018, foram 330 milhões de pessoas que visitaram os parques americanos, que tem concessão para tudo. Você quer uma lanchonete dentro do parque? Pode fazer. Na área certa e não sei o quê, paga no não sei o quê. Você quer ter não sei o quê para camp? Tudo bem. Faz assim, assim, assado e paga, mas não sei quanto. Então, cada parque lá gera 10, 20, 30, 40 concessões menores para empresas que ajudam a explorar, dão estrutura. Não à toa que um cadeirante pode ir em sim, qualquer desses parques americanos, tem estrutura para eles. uhum, E eles geram grana, geram uma baita grana. O governo dos Estados Unidos põe 15% do orçamento da fundação dos parques nacionais lá, e eu acho que ele contribui com 15%.
que sim, é um batalhão do tamanho do Exército Brasileiro para cuidar de todas as áreas protegidas, porque o resto, os outros 85%, tudo é de receita que eles conseguem própria. Com isso, o Estado tem que investir pouco. Então, esse sim. é o conceito aqui, e não só isso precisa mudar, tem uma série de outras coisas que eu acho que precisa mudar também. Quantas vezes já escrevi sobre barbaridades que eu vejo na legislação ambiental brasileira. De um modo geral, ela é espetacular, mas tem Sim. algumas coisas que são inacreditáveis, extremamente burocráticas. Você pode rever, eu defendo isso desde o começo, quando o Salles começou a fazer a revisão dele, eu acho que tem todo o direito, como ministro, a fazer. Não sabia que ele ia Uhum. detonar tudo indiscriminadamente, como ele está fazendo. Eu dei a ele Sim. a chance da dúvida. Ele estava Sim. começando. Mas eu mesmo escrevi pelo menos meia dúzia de posts mostrando algumas bobagens que tem na legislação, que se mudasse facilitava muito a vida. Sim. Agora, isso precisa ser feito em discussão, como ela foi construída numa discussão que tinha técnicos, academia, sociedade, também para desfazer, você deveria ter uma discussão pública. E não é isso que acontece hoje. Então, o que acontece hoje é um desatino ambiental que não, inominável. Não é por outro motivo que o Brasil virou um par internacional. É graças a Sim. essas cavalgaduras, a começar desse arrogante ministro, que é um completo incompetente, que nunca pôs os pés na Amazônia, para ver como ele está pouco se lixando para o meio ambiente. Você imaginar um cara rico, e ele é rico, a declaração de renda dele mostra isso. É pública, porque ele é um homem público, ele tem grana no bolso para visitar quantas vezes ele quisesse a Amazônia. Nunca pôs o pé na Amazônia até ser alçado ministro. Isso mostra como ele sempre se lixou para a questão ambiental. E é um troglodita, para quem foi dado força, e ele continua. É o único ministro que cumpre fielmente as promessas de campanha do Bolsonaro, que era detonar com a questão ambiental. Também isso não é novidade. Ele foi Sim. eleito assim porque 57 milhões de brasileiros quiseram. Por isso E você, eu respeito a eleição. Agora, desde o começo, como candidato, ele falou: eu vou detonar essa palhaçada. Multas do IBAMA nunca mais. E sim. segue firme e forte fazendo isso, infelizmente. E você acha que onde é que a gente falhou como na proteção ambiental no Brasil? Onde a gente começou, assim, o ponto crucial Eu, da eu, nossa acho, falência? eu acho, sinceramente, que falhou em tudo. Você vê, a Amazônia está por um triz. Quem conhece a Amazônia, eu insisto em dizer, quando eu falo sobre a Amazônia, que eu sou um aprendiz na Amazônia, mas desde que essa cavalgadura assumiu, eu não faço outra coisa a não ser estudar a Amazônia, porque eu me senti obrigado a escrever sobre ela também, tamanhos desatinos que acontecem lá. Então, Sim, desses últimos 2 anos, eu li pencas de livros, artigos, estudos, entrevistei Carlos Nobre, Tasso Azevedo, diversos especialistas na Amazônia para ter alguma noção. Mas você veja, a Amazônia, nós falhamos em tudo. A Amazônia está por um triz, segundo os especialistas, de começar o processo de savanização irreversível. sim, O bioma maior que a gente tem, o mais importante por causa das mudanças climáticas, etc., está nesse estado. O bioma marinho sempre foi relegado, tanto pelo Estado como pelos ambientalistas. Nunca os sim, ambientalistas se uniram em prol, a não ser de 5 anos para cá. Então, mesmo que houvesse uma união generalizada, em 5 anos você não muda uma situação que começou a acontecer em 1500 e prossegue até hoje uhum, em velocidade cavalar. A destruição do nosso litoral, a especulação imobiliária, o arrasamento de mangues, dunas, falésias, restingas, está tudo indo para o saco. Então, sim, falhamos em tudo. Eu vejo um problema que eu já critiquei muito os ambientalistas, agora eu não quero mais, porque, vou te falar francamente, me encheu o saco. Eu estou por aqui de ambientalista, estou por aqui dessa história toda. Mas eu disse sim, para eles, vocês não se unem, caramba. Porque eu sou amigo de vários, assim como você é amigo de vários caras que gostam do meio ambiente, que trabalham no meio ambiente, sou amigo de vários deles. E já falei, não é possível. Pô, vem o Ricardo Salles aí, fala uma barbaridade, a Ângela Cusack
fala das araucárias. O Truda, que é o José Truda, manda tomar no cu. O Uhum. fulano fala na Amazônia, eu falo no mar. O público, como é que o público reage a essa discussão desnorteada, né? O governo tem força. Um presidente da República abre a boca, seja para falar uma bobagem, seja para falar uma coisa certa, aquilo ecoa pela nação, assim como um ministro. Então eu dizia para os caras, vocês precisam se unir, caramba. As redes sociais estão aí. O Bolsonaro se elegeu com as redes sociais. Ele teve pouco dinheiro na campanha dele. Soube Sim, usar, teve talento para usar as redes sociais. Os filhos dele, esses malucos aí que adoram dar medalha para miliciano, que paga conta em dinheiro, tudo mais, mas são craques em mexer com rede social, tanto é que conseguiram eleger o pai com 57 milhões de votos. Então eu digo para eles, por causa de meu site, eu aprendi a lidar com a internet. Eu estou ainda aprendendo, mas eu tenho técnicos, sim, tenho garotos que me ensinam, que fazem a programação para mim dos posts, dos dias melhores, conforme a minha audiência mais gosta, no horário melhor, sabem sim, impulsionar aquilo para esse ou para aquele público, para ter mais força. Quer dizer, sim, nós precisamos ter isso. Agora, se nós somos, digamos, sei lá, 7.000 ambientalistas, cada um fala uma coisa, depois que vem uma informação do Planalto Central, como é que o público que é leigo pode entender? Por isso que não entende, considera Ungueiro. Hoje a imagem de Ungueiro, quem frequenta a internet, é de um vagabundo, de um chupim, ambientalista, é sim, filho da mãe, tem interesses escusos, porque a gente não sabe sequer se defender. sim, É um assunto extremamente complexo. O leigo não pode entender mesmo. A Amazônia é absolutamente complexa, a Caatinga é mais complexa ainda, o bioma sim, marinho, então, nem se fala. Quer dizer, então, o público leigo não pode realmente entender. Se uma besta quadrada fala para ele, olha, soltar uma bomba atômica aqui é a melhor coisa do mundo, ele acredita, porque os ambientalistas não sabem rebater aquilo. sim. Cada um fala Então, uma coisa, defende o seu espaço, fica preocupado com os seus patrocínios. É outra coisa que o Salles fala, com razão. Grande sim, parte dos ambientalistas, não todos, ele sempre generaliza, mas uma parte significativa dos caras realmente não quer se envolver em polêmica porque estão bem sim, satisfeitos com a graninha que consegue ali por mês e que se dane o resto. sim, Então, eles estão, no fundo, por isso que eu estou falando que eu estou por aqui de ambientalista, não quero mais nem contato com esses caras, eu quero trabalhar na minha plataforma, que é o meu site, e sim, continuar promovendo o bioma que eu conheço mais, sem esquecer sim. dos outros, que é o bioma marinho, e porque ele precisa de ajuda, mais, na meu ver, mais do que qualquer outro bioma do Brasil. O bioma marinho é o que está no estado mais deplorável. Eu acho que essa questão da comunicação realmente é o tema da nossa live hoje, né? Porque você saber, antes de tudo, além de você, quando você tem uma mensagem, o conhecimento, mais importante do que ter esse conhecimento é você transmitir esse conhecimento, né? Saber como você vai passar ele. E se várias pessoas têm esse conhecimento e transmite ele de forma desorganizada, de forma desarrazoada, ele acaba chegando uma mensagem turva, né? Uma mensagem que ninguém entende ao certo do Exatamente. que se trata. Exatamente. E- E volto a falar para você, viu, meu amigo Dr. Prozac, do Fala Bicho. Eu estava outro dia conversando com meus filhos aqui em casa, que vem, a gente se vê, eu sou separado, eles moram com a mãe, então, enfim, quando eles vêm almoçar, jantar aqui, eu estava conversando sobre esses assuntos e estava dizendo para eles, olha aqui, filho, eu acho mais complexo você ser ministro do meio ambiente no Brasil do que ser ministro da economia. Por quê? sim, Porque, por mais que a economia brasileira seja complexa, a economia é uma ciência, vamos dizer assim, exata. Está cheio de economistas com grande background, pós-HD, PhD, não sei mais o quê, que sabem como reagir a qualquer problema econômico, seja inflação, seja isso, seja aquilo. O meio ambiente no Brasil é de uma complexidade enorme. Nós temos 5 biomas, cada uma numa região, com uma sim, realidade diferente, com ameaças diferentes, sim, e que foram até hoje pouco estudados.
sim, foram pouco estudados. Não se sabe até hoje, com certeza, o que fazer com a Amazônia para fazer com que mantenha-se a floresta em pé, gerando um mínimo de riqueza para os 25 milhões de infelizes que lá moram, sim, em estado de abandono. Eu conheço a Amazônia, naveguei por aqueles rios todos, diversas vezes. Não existe a presença do Estado ali. O sujeito sim, mata o outro por bobagem, ninguém nem polícia, não tem nada, entendeu? Não rola nada, porque não tem, o Estado não está presente. sim, Então, vem lá um traficante de ave ou de réptil que paga para ele 10 conto, ele, óbvio, vai pegar a cobra que o cara mandar, vai dar para o traficante. sim, Eu faria a mesma coisa. Eu sim. faria Não, exatamente igual. isso Então, entra, é isso só entra para em uma. Só um desculpa, minuto. é só para deixar bem claro como é complexo. E nem na Amazônia, que chama toda essa atenção, existe ainda um modelo, graças, tomara que dê certo essa quarta via que o Carlos Nobre tanto defende. Sim, Mas deu certo até agora apenas numa cadeia, a cadeia do açaí. sim, Até você conseguir implementar isso na cadeia de mais de 1.000 produtos que a floresta tem, conseguir realmente fazer aquilo funcionar, eu não sei se a floresta estará em pé ainda, entende? sim. Essa questão econômica eu acho que realmente pega, né? E quando você está acostumado a ver essas unidades que às vezes a população próxima se beneficia diretamente da criação ou da unidade estar ali perto, você vê como o trabalho da educação ambiental parece que é natural, né? Porque o pessoal vai naturalmente gostar porque ela vai beneficiar aquela população, né? De alguma forma. Essa seria a ideia, mas você veja as coisas como são. Uma parte, e é outro erro dos ambientalistas, eu critiquei eles mais uma vez por causa disso. Por exemplo, eles nunca deixaram claro para a população que quando uma unidade de conservação é criada, ela é criada no papel. E eles sabem Sim, disso. Eu é que não sabia. Quando eu fiz essa série e via 62 naquele estado depauperante que elas estão, sem nada, sim, eu falei para os caras, porra, como é que vocês têm coragem? Vocês nunca denunciaram isso? O público sim, pensa que criou uma unidade de conservação, está tudo certinho lá. E eu sim, bati a boca no Cambrone e não paro até hoje. Está tudo no papel, com raríssimas sim, exceções. Porque os ambientalistas, de novo, falharam aí. Porque, de novo, eles estão mais preocupados, grande parte deles, não todos, com a grana que eles conseguem do que com o meio ambiente em si. Isto é fato. Isto é sim, fato. Só não posso dizer que acontece com todos, porque eu conheço muitos que são decentes e honestos e não estão nessa. Mas uma parte sim. significativa deles são uns merdas, para falar a verdade. Estão afim de patrocínio da graninha e não me encham o saco. Esta é a realidade para quem conhece. Por isso que eu falei para Não, você que, depois de alguns anos, eu hoje estou por aqui, quero me concentrar no meu trabalho, porque senão nem isso eu consigo fazer. é, é, sendo pragmático, a vida é pragmática, né? E se a gente está falando que se a população em geral se beneficia de alguma questão ambiental, para que você democratize isso, você tem que espalhar isso para a sociedade em geral e várias pessoas vão começar a se beneficiar dessa Eu, cadeia econômica, né? Talvez você nem acredite de fato nessa cadeia, mas a partir do momento que ela te dá uma remuneração, você pelo menos dá a chance de conhecer aquela, eu, eu, aquela, aquela nova área do conhecimento, né? Sem dúvida, eu iria até além do que você falou. Eu não sou educador e tenho medo, às vezes, das coisas que eu falo, porque, de repente, as pessoas podem levar a sério demais. Mas eu, se tivesse mais tempo, discutiria com educadores, que está cheio deles aí, bons no Brasil. Mas eu, Sim, particularmente, como cidadão, eu acho que a matéria educação ambiental devia ser prioritária hoje em dia. Não por sim, causa da Amazônia, ou do mar, ou brasileiro, mas por causa do aquecimento global. A sim, gente vive um problema dramático, o mundo vive um problema dramático, tem pouquíssimo tempo para agir e as pessoas não sabem disso. Quando eu percebo quando eu faço posts, se eu faço um post sobre o mar, sobre a Amazônia, sobre o Pantanal, sobre uma determinada questão, todo mundo vai lá e lê. Quando eu falo do aquecimento global, percebo, ninguém nem sequer lê.
O sim, brasileiro acha que aquilo não é com ele, não é comigo. Isso é que a maior, grande parte, uma parte significativa, graças às cavalgaduras que hoje estão lá em Brasília, não acredita. Acha que o aquecimento global, como diz o nosso chanceler, é um complô comunista. Mas é o problema mais grave que a humanidade está enfrentando hoje para quem tem miolos dentro da cabeça. Né? E, graças a Deus, pelo menos isso você vê acontecer já na Europa, nos Estados Unidos, as pessoas estão mais conscientes, mas no Brasil, não. Então, sim. indo atrás do que você falou, eu diria, se fosse uma decisão minha, se eu fosse presidente, eu ia discutir com o ministro da Educação a obrigatoriedade de mais uma disciplina, educação ambiental, desde a tenra idade, porque é Sim. complexo, é especialmente complexo no Brasil, que é um país pobre e Uhum. que tem uma quantidade de biomas ainda em pé, malemar, mas ainda estão em pé, mais do que a maioria de outros países. Né? Então, a educação ambiental é fundamental aqui. Perfeito. João, a gente já chegou no último quarto do programa. Faltam 15 minutos e chegou a hora da nossa pergunta, a pergunta tão esperada, desejada, e talvez não para os nossos convidados, mas acredito que vai ser tranquilo para você também. Chegou a hora da pergunta da onça. Diga lá. João, com a advenção das redes sociais, com o advento, né, das redes sociais, das novas mídias digitais, a velha imprensa começou a ser atacada muito por ser chamada de golpista, de inventar falsas notícias, fake news e tudo mais. E você, como ainda, por mais que você esteja digital hoje, você ainda ficou muito tempo nessa mídia mais digital, não digital, né, mas essa mais analógica, digamos assim, que foi a televisão. É, qual autocrítica que você faz assim para a TV se tornar mais atual, para essa mídia vai ter que mudar completamente para a rede social? O que você acha que é o futuro da televisão? Olha, eu não sou especialista para te falar de televisão. Eu Mas acho aí que, eu acho que o nessa questão futuro. ambiental, entendeu? Tipo, na Não, questão da aí é uma, comunicação ambiental. aí eu acho que é uma questão de editorial, de você ter uma pessoa lá que mande na parte editorial, ou tenha na sua equipe, gente que leve a sério esse tema. Aí é só isso que falta, uma determinação para cobrir mais esse tipo de assunto. Eu vejo isso acontecer nas televisões hoje. Sim, Eu assisto 3 ou 4 jornais de televisão por dia, leio 2 jornais impressos todo dia, que é a Folha e o Estadão, sim, e passo o dia me informando através de redes sociais, mas eu não me informo no tititi do Facebook, essa bobajada aí que ficam falando um monte de merda, sem competência, sem ter informação, sim, repicando bobagens como a vacina vai dar câncer, ou a Terra é plana, ou outras bobagens que tem na rede social. Eu procuro títulos que eu confio. Então sim, eu vou atrás do jornal inglês Financial Times, do The Guardian, eu vou atrás de grandes grupos de comunicação dos Estados Unidos ou da Europa, sites especializados que eu confio, que eu sei que são feitos por gente que cobra, sites de universidades, frequentes sites de universidades do mundo inteiro, inclusive do Brasil. Acabei de fazer um acordo com a Universidade Federal do Paraná, que escreve agora artigos semanais para o meu site, porque eles querem divulgar as questões do mar do ponto de vista deles. sim, Então, sobre isso que você me pergunta, sobre televisão, é difícil. Aí o Boni que poderia responder. O que eu acho é que a televisão está inserida dentro das novas mídias. Você vê, as novas mídias são mídias digitais, são mídias que a gente se vê, imagem. Né? Nós estamos agora fazendo uma live aí no Instagram, a televisão faz isso, então ela vai estar sempre bem. sim, Agora, para ela ter um conteúdo bom, depende de ter um bom diretor de jornalismo, um cara sensível ali para abordar esse assunto. Né? sim, É isso que não sei se respondi a sua pergunta, mas é assim que eu podia dizer. sim. É, essa é uma questão muito complexa, né? Porque com a evolução assim da TV tem
tiveram várias novas interpretações de como se usa e como se faz, né? E, enfim, é muito enriquecedor de qualquer forma. É. É, João, chegou agora a hora de você exercitar o seu pensamento hipotético. A gente falou muito sobre sua história, sobre os casos que você atuou, as áreas que foram do seu interesse. E agora exercitando um pouco o pensamento hipotético, e vamos dizer que é só hipotético, que você já disse que acha o cargo de ministro do Meio Ambiente o mais difícil hoje em dia. Mas pensando assim, como esse cargo fosse o prêmio máximo dado para uma pessoa que lutou pelas causas ambientais e fosse um prêmio, quem você indicaria para ministro do Meio Ambiente? Não sei te dizer, não sei, porque não basta, está cheio de gente competente, ambientalistas sérios, especialistas de universidades que teriam conhecimento, o conhecimento ambiental necessário. Você tocar um ministério é outra coisa. Você precisa ter, além disso, você precisa ter a manha de lidar com o poder público, lidar com problemas estruturais gravíssimos, com leis antiquadas trabalhistas, que você não pode demitir, que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então, o cara tem que ser um sujeito excepcional. Eu não posso Sim, responder a pergunta para você. Se você me perguntar para falar de meia dúzia de ambientalistas bons que têm qualidade, eu cito Oscar Hadas. O sim. Truda, para mim, é um dos maiores, José Truda Palazzo Júnior. Uhum, O Fábio Feldman é um cara extremamente competente quando teve na área, na esfera estadual, fez um bom trabalho. E, enfim, está cheio de outros grandes especialistas aí. Agora, você lidar com a máquina pública é uma dificuldade brutal. Eu não sei responder a pergunta. Não, não, mas essa pergunta não. Essas perguntas em geral não é só para, às vezes, para você ser respondida, é só para provocar mesmo a Uhum. discussão e provocar o diálogo, né, Eu entendi, eu sobre esse entendi. tema. Não, e na real, às vezes é muito também para a gente agregar novos convidados aqui para o nosso canal também. E a É. gente já fica sabendo aqui. Mas é que nem a Ana Virtuoso falou agora, uma das que são recorrentemente citadas aqui é a Sueli Araújo, que trabalhou no IBAMA, foi Hum. chefe do IBAMA, e eu acho que o senhor deve conhecer ela, Não, não conheço. Sônia Araújo, não? não lembro. Não. Não, Sueli Araújo. Ah, Sueli, sim, claro que eu conheço a Sueli. Tive com ela Sim, várias vezes. Sueli é muito boa. Sueli é sim, competente, conhece a máquina pública, já teve lá. Ela, sim, ela, ela se tivesse um presidente à altura, né, não esse boçal que está aí, que tem ódio ambiental, mas sim, ela poderia ser uma excelente ministra. sim. É, João, a gente está caminhando para o final agora, a gente tem 7 minutos, e normalmente a gente gosta de terminar com uma perspectiva mais positiva, mais para cima, mais para frente. Como você pensa o futuro assim ambiental assim do Brasil de uma forma positiva? Assim, se amanhã fosse assim, amanhã a gente fosse arregaçar as mangas e fosse resolver tudo, vamos resolver os problemas, vamos sentar e conversar seriamente. Qual seria o sonho ideal assim que aconteceria na sua mente? Olha, o sonho ideal é que a gente tenha um presidente minimamente inteligente. Não precisa mais do que isso. É porque o atual presidente nosso, além de ser um fanático por ideologia de extrema direita, que é um negócio mais ultrapassado que eu posso imaginar, só mesmo um cara do calibre do Donald Trump, ou de Bolsonaro, ou do presidente da Hungria, com um sujeito desse como presidente, não há o que fazer, a não ser torcer para que acabe logo o pesadelo. Eu torço para o Brasil ter um presidente minimamente inteligente, o próximo, porque se ele tiver essa qualidade, ele sabe o valor dos ativos. O maior ativo que o Brasil tem é o ativo ambiental. O resto nós Sim, somos iguais a todo mundo. Tem gente, tem praia, tem isso, tem aquilo, mas nós temos ainda as últimas florestas ou as áreas preservadas quase que do planeta. E isso vale uma fortuna.
É um sim, valor incalculável. Tanto é que o Joe Biden, quando estava concorrendo à eleição, disse num debate que, no mínimo, 20 bilhões de dólares ele arrumava para segurar só a Amazônia. sim, Porque sabe que precisa de dinheiro. Como é que você vai segurar aquilo? Precisa de grana para investir, para fiscalizar, para dar uma saída para os caboclos da Amazônia, etc, etc. sim, E ele não é nenhum gênio, mas já falou que, se eleito, ele ia disponibilizar no mínimo 20 bilhões. E não foi só ele. Os fundos internacionais aí, que tem 7 trilhões de dólares, mandaram carta para o Mourão dizendo: se continuar esta mixórdia, não é que nós vamos mandar dinheiro para você, nós vamos tirar o pouco que tem aí. Agora, se sim, entrar um presidente decente, minimamente inteligente, que valorize o meio ambiente, essa grana que está aí fora vem para o Brasil também. Não tenha dúvida que vem. Então, o que eu sim, posso fazer é torcer para uma pessoa minimamente capaz e inteligente assuma a presidência na próxima vez, seja de que espectro político for. Se o cara não for burro, como o atual é, nós estamos feitos. E o meio ambiente brasileiro tem futuro. Se entrar outra sim. cavalgadura igual, balbal. A gente não resiste 8 anos com esse desmonte que está sendo feito e consequente incêndios na Amazônia, no Pantanal, na Caatinga, em todo lugar, o mar brasileiro virando uma lata de lixo. Sim. 8 anos disso, não, nós não vamos resistir. Apesar da sua pergunta torcer por algo otimista, eu hoje estou muito pessimista. E volto a dizer para você, eu torço, peço a Deus todo dia que o próximo presidente tenha um QI minimamente razoável. Só isso. Perfeito. É, primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui só por você ter aceitado, o João, nosso convite. Realmente é um prazer para mim. Assim que você Eu que falou agradeço. que viria, várias pessoas me mandaram mensagem, falou, nossa, o João é sensacional. É, eu já vi o seu documentário sobre as unidades de conservação quase todo. Eu já passei se eu não me engano, estou em Açu, Goiânia, já no Nordeste já. É. E realmente foi um trabalho incrível. Quem ainda não assistiu aí, eu recomendo que vá lá, tá no YouTube, tá completinha. Faço propaganda mesmo, cara, tá genial. Cara, YouTube parabéns pelo trabalho. na página do Mar Sem Fim no YouTube. É só procurar. YouTube, bota lá Mar Sem Fim que cai na minha página. Isso, Massa Enfim. E você também tem um site, né, que posta as E tem esse notícias, mesmo tem nome, isso, marsemfim.com.br. É isso. e tá aqui no Instagram também. E, cara, eu queria deixar minha última mensagem, assim, tentando ser positivo também, mas no sentido de que a gente tem que pensar o econômico, né? A gente não tem que demonizar essa questão, assim, ganhar dinheiro Tá? faz parte da vida humana, é básico da vida humana, Lá, não entendeu? Você não tem que ter vergonha de ganhar dinheiro, e se for ganhar dinheiro para defender a natureza, melhor ainda, né? sem dúvida, Porque sem dúvida. você vai estar fazendo um trabalho super gratificante, né? Quem trabalha de Então, graça, como já dizia o outro, é o relógio. O resto sim, vai ganhar, é evidente. Todo mundo quer crescer na vida, ter um pouco mais de conforto, ora bolas. sim. E pensando nisso, a gente tem que pensar a forma de sair dessa questão ambiental, assim, desse desastre ambiental, também é econômico, né? Não vai passar por outra via Sim, senão essa. sim, claro, claro. E, e essa forma de pensar o econômico é o que tem me feito não perder a cabeça, assim, mas gerado um interesse a mais, assim, sabe, de pensar. Porque muito se fala, assim, sobre, você mesmo deu o exemplo do açaí, né, João? Mas não é só o açaí, sabe? Tem turismo, tem Claro, claro, conhecimento, claro. tem, às vezes, pesquisas científicas que você pode cobrar, porque vira e mexe você descobre uma substância, assim, que você nunca viu na vida. Claro, claro. E, cara, Tá cheio de veneno de aranha brasileira aí em remédio internacional que fatura bilhões. É isso que sim, o Carlos Nobre propõe, e outros caras da academia aí, como o Rinaldo II, como tantos que eu li, meu Deus do céu, agora falha a memória. Mas, enfim, o projeto deles é estudar essas cadeias e fazer com que isso gere recursos, gere dinheiro para você poder segurar o resto.
E quem é que vai sim, pegar aranha lá na Amazônia, não sei o quê? É o caboclo que conhece, que convive com aquilo, e ele seria pago por isso. Haveria uma cadeia econômica disso, né? sim, E poderia remunerá-la, porque hoje o cara não encontra trabalho lá. O que ele faz? Não tem trabalho na Amazônia. Tirando sim, Manaus, não tem trabalho. O sujeito vai lá, corta uma árvore, faz uma canoa, come um fruto, às vezes passa um traficante e dá um dinheiro para ele arrumar um bicho, eu faria a mesma coisa que ele, atrás do bicho, vou sim, morrer. Então eu preciso pensar nisso. Eu torço muito que esse projeto vingue, né? Ele precisa ser mais discutido, precisa ser mais detalhado, mas é um começo. A prova é que na cadeia do açaí, por exemplo, aconteceu com sucesso. Rende 1 bilhão de dólares por ano para a Amazônia, o açaí. Se você sim, conseguir fazer isso com cacau, com látex, com o veneno das aranhas, ou sei lá mais quantas, são cerca de 1.000 produtos da floresta, castanha do sim, Pará, chocolate com cacau, enfim. sim. Os recursos estão lá, falta entrar a ciência, tecnologia, inovação e transformar esses recursos em grana. Eu concordo com você. Não tem que Sim. ter pudor contra o dinheiro. Se tiver, aí esquece. Aí acaba mesmo. Perfeito. E aí, finalizando só todo esse diálogo, é, a gente tem que pensar, né? Tem que pensar o que a gente vai fazer, o que, que a gente vai. Como a gente vai melhorar no dia seguinte, porque ultimamente a gente tem vivido e convivido diariamente com mensagens de desânimo, desamparo e tudo mais, porque você não acredita mais nas notícias, em nada. E, cara, a luta ambiental é uma boa causa para você continuar vivendo e continuar acreditando, porque não, não existe nada melhor do que você ficar em contato com a natureza, né? É uma coisa básica da nossa espécie. Então, pessoal, vamos pensar o econômico aí também, e não vamos ter medo de ganhar dinheiro ou fazer alguma proposta do tipo por causa da questão ambiental. Porque, cara, se você faz o que gosta e ainda tá ganhando por isso, bem, tudo bem, né? Tipo, seja feliz assim. Tanto melhor, tanto melhor. Sim. É, João, mais uma vez eu agradeço a sua participação, obrigado por tudo, obrigado por ceder um espacinho do seu tempo aí. A nossa live se encerra agora. Infelizmente a gente só tem esse tempo de 1 hora, né? E E é isso. Muito obrigado. Tenha uma ótima quinta-feira. Até a próxima. Você também. Tudo de bom para você, sorte, saúde, grana no bolso e muito amor para o meio ambiente. Até mais. Falou, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau.